Meus irmãos, a libertação é uma parte essencial da obra de Deus em nossas vidas. Cristo nos liberta da condenação eterna, do pecado e da influência do diabo. Somente nele encontramos a verdadeira liberdade, pois ele disse: "Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres." A importância da libertação espiritual. A Bíblia fala muito sobre tipos de libertação, mas a mais importante é sem dúvida a espiritual, pois sem ela, é impossível ser verdadeiramente feliz. Assim como uma pessoa pode ser oprimida e escravizada por outra, ela também pode ser escravizada pelo pecado e, em consequência, pelas forças do diabo, e não conseguimos nos libertar sozinhos dessa prisão. Precisamos de alguém mais forte do que nós. Precisamos de Jesus. A Bíblia diz que o Filho de Deus veio à Terra para destruir as obras do diabo. Portanto, precisamos entregar nossas vidas a Ele e não voltarmos atrás em nossa decisão. Se você quer ser vitorioso, siga esses 5 passos para a libertação espiritual. Primeiro passo: aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Aceitar Jesus é muito mais do que uma simples escolha. No sentido bíblico, aceitar significa crer, confiar e seguir. Muitas pessoas afirmam que têm Jesus no coração, mas ainda são orgulhosas, fofoqueiras, mentirosas, guardam mágoa, inveja, idolatria e não sentem necessidade de mudar de vida. Não podemos receber Jesus como Salvador sem primeiro reconhecer que somos pecadores e que precisamos de sua misericórdia. A Bíblia diz que o verdadeiro seguidor de Jesus não pode ficar em cima do muro, convivendo com a luz e as trevas ao mesmo tempo. Veja o que está escrito: aquele que diz, "Eu o conheço", mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Aceitar Jesus significa abandonar os ídolos do passado, virar as costas para o pecado e obedecer à sua palavra. Significa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz dia após dia e segui-lo até o fim. É confiar em seu poder, mesmo nas piores tempestades, e descansar na certeza de que ele sempre tem o melhor para nós. Se fizermos isso com um coração aberto, teremos dado o primeiro passo rumo à nossa libertação espiritual. Segundo passo: ande em santidade. A palavra santo significa separado. Se você quiser ser liberto do jugo de Satanás, não pode mais fazer a vontade dele, pois agora você é propriedade exclusiva de Deus. Veja o que está escrito: que harmonia há entre Cristo e Belial? Que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Eu lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso significa que nunca mais pecaremos? Não. Pois desde que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, o ser humano é impuro por natureza. Por mais que Jesus tenha morrido na cruz para nos justificar do pecado, enquanto vivermos neste mundo, não conseguiremos ser totalmente santos. Isso só acontecerá na eternidade. Viver em santidade significa odiar o pecado, reconhecê-lo em nossa vida e lutar para que ele não domine nossos corações. Porque se isso acontecer, o diabo nos controlará e nos levará a tomar decisões contrárias à vontade de Deus, conduzindo-nos à morte espiritual. Mas se orarmos e vigiarmos todos os dias, buscando uma vida de santidade, começaremos a experimentar a liberdade que o Senhor planejou para nós. Por isso eu pergunto: quem governa o seu coração hoje, Cristo ou o pecado? Se você quiser ser liberto, peça perdão pelos seus erros e não deixe que o pecado te escravize novamente. Terceiro passo: fuja da aparência do mal.
Um dos passos mais importantes para uma pessoa ser liberta espiritualmente é se desligar de tudo o que tira o seu foco de Jesus. Veja o que o apóstolo Paulo disse: afastem-se de toda forma de mal. Isso não significa que devemos nos tornar crentes bitolados, chatos, legalistas, como eram os fariseus dos tempos de Jesus, que pensavam ser melhores do que os outros só porque conheciam as Escrituras e tinham certas atitudes. Você pode, sim, viver neste mundo, conviver com pessoas e até desfrutar das coisas boas desta terra, mas deve sempre se lembrar de que o mal está em todos os lugares, inclusive no seu coração. Você deve se afastar de tudo aquilo que te afasta do Senhor. O próprio Jesus orou pelos seus discípulos dizendo: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Quarto passo: seja cheio do Espírito Santo. Esse é outro passo muito importante para a nossa libertação. Para que isso aconteça, precisamos nos esvaziar do orgulho, da autossuficiência, do rancor, da ira e de tudo o que nos afasta de Deus. A palavra esvaziar significa tornar vazio, desocupar. Devemos desocupar nossos corações para dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Mas, se estivermos cheios de vontade própria, vaidade e murmuração, o Espírito Santo não terá espaço para atuar em nossas vidas. Enquanto não morrermos para o nosso eu, não poderemos experimentar uma vida cheia do Espírito. Veja o que a Bíblia diz: a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Isso mostra que nossa carne deseja praticar o pecado, e nosso espírito deseja as coisas de Deus. Só venceremos essa guerra se orarmos e renovarmos nossas mentes dia após dia com a palavra de Deus. A Bíblia conta a história de Ananias e sua esposa, Safira. Eles ajudaram a manter a igreja logo depois que Jesus ressuscitou e voltou para o céu. Certa vez esse casal vendeu um terreno que tinham para doar o dinheiro e ajudar a manter o ministério, mas decidiram ficar com uma parte do valor e não contaram a ninguém. Deus revelou essa mentira ao apóstolo Pedro, que confrontou Ananias dizendo: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Isso mostra que o coração de Ananias não estava cheio da presença de Deus, pois estava cheio de si mesmo. Por isso Satanás entrou e fez com que ele mentisse, e o preço desse pecado foi a morte dele e de sua esposa, Safira. Da mesma forma, o diabo tem entrado na vida de muitas pessoas que têm abandonado os caminhos do Senhor, e só depois elas percebem o quanto custou caro fazer essa escolha. Quinto passo: ore e vigie. O tempo todo. Pode parecer difícil, mas é muito importante dar esse passo para que sua libertação espiritual seja completa. Jesus disse: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar e orar não significa que você deva ficar trancado no seu quarto 24 horas por dia. Isso é praticamente impossível nos dias de hoje, pois todos nós temos compromissos no trabalho, com a família, com os amigos e conosco mesmos. Orar e vigiar é estar sempre em espírito de oração e em contato com Deus. Independentemente de onde você esteja, é totalmente possível viver dessa maneira. Basta que você esteja com seus pensamentos voltados para as coisas do alto e que, no seu coração, haja o desejo sincero de não perder a comunhão com o Pai. Enquanto estivermos em oração e vigiando para não sermos enganados, Satanás não encontrará brecha para entrar em nossas vidas. A Bíblia diz que o diabo vive nos rodeando, rugindo como leão, procurando devorar aqueles que estão longe da presença de Deus. Mas, quando estamos orando e vigiando, ele foge, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Meus irmãos, este foi mais um conteúdo para ajudá-los em seu novo caminho. Se você gostou, inscreva-se em nosso canal e compartilhe esta mensagem com seu próximo. Em nome de Jesus. Amém.